antes da gente continuar, né, não se esquece de dar o like no canal e se inscrever, né, ativar o sininho toda vez que tiver um vídeo novo, para vocês aí ficarem atentos a todo o material gratuito aí que eu vou disponibilizar no canal. Beleza? Então, como eu falei, a gente vai falar sobre políticas públicas. A primeira questão que a gente precisa lembrar é o conceito de política pública, né? Segundo o Sec Coelho Pires, uma política pública é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público. Então, assim, quando falarem, mas aí você pensa assim, o que é um problema público? Né? É um problema que afeta toda a coletividade, tá? Então, lembrando também que uma política pública não necessariamente ela precisa ser uma ação, mas ela pode ser uma orientação à atividade ou à passividade de alguém, né? A gente viu aí, por exemplo, a ausência de ação também pode ser uma política pública deliberada para tratar determinado problema, tá? Então, nesse sentido, uma política pública ela possui dois elementos. O primeiro deles é a intencionalidade pública e a resposta a um problema público. Então, grave isso aqui, tá? Intencionalidade e resposta a um problema que seja público. Mas aí, o que é um problema público? É uma questão que é coletivamente relevante. Tá? É uma questão que você tem o status quo, ou seja, aquilo que está hoje, aquilo que existe hoje, ou seja, a realidade como ela é, dada como ela é, e a distância para uma situação ideal possível, né? Aqui a gente tem um problema público, tá? Então, essa distância entre o que existe hoje e uma situação ideal possível, a gente vai ter um problema público, tá? Então, o problema público ele tem essas características, ele tem que ser coletivamente relevante e denotar aí uma distância entre a realidade como ela se dá e uma situação ideal possível. Por exemplo, a situação ideal possível é que o índice de criminalidade fosse 0%, mas hoje o índice de criminalidade, sei lá, tô jogando um número aqui, tá? Seja, deixa eu só mudar minha posição aqui, seja de 10%, tá? No estado onde você vive. Então, esse índice aqui, o fato de existir esse índice daqui é o status quo, mas a situação ideal possível seria 0%, tá? Então, nessa diferença aqui, a gente tem um problema público, beleza? Bem, dentro também de... só voltar aqui ao nosso... para entender o que é política pública. A gente tem pelo menos 3 dimensões de política pública, tá? A política pública, como a gente conhece, é essa que a gente chama de policy, tá? Do inglês, política pública. Tá? Policy é a mais concreta dessas 3 dimensões. Ela tem relação com a orientação para a decisão e a ação. Né? Então, por exemplo, um programa de erradicação da pobreza, ou então de distribuição de renda. Tá? Essa daqui é a dimensão que a gente chama de policy, tá? Com C. Mas a gente também tem uma outra dimensão de política, que é a polity, com T, que está relacionado à dimensão institucional. Então, para você lembrar, ó, institucional tem 2 T's aqui, então é a nossa polity, é uma outra dimensão de política que tem a ver com as regras formais, os estatutos, orientações, normas e informais também, cultura, hábito, tá? Então, dentro aí de política, quando a gente fala em gestão de política pública, a gente tem que entender que a gente tem a policy, tem a polity e também tem a que a gente chama de politics, que é a política, que é o ato de negociar, né, essa atividade de competição, esse processo político que a gente vê, por exemplo, a gente fala em Brasília. Em Brasília a gente tem uma dinâmica de negociação, né, na Câmara, no Congresso Nacional. Então, a gente está falando aqui da politics, tá? Essa política, como ela é, essa dinâmica de negociação, beleza? Bem, um outro ponto também que cai bastante são essas 2 abordagens de quem é responsável pela política pública. Então, a gente tem uma abordagem estatista ou estadocêntrica que pressupõe que apenas o ator estatal
tem esse protagonismo no estabelecimento de políticas públicas, ou seja, a política pública é um monopólio estatal, quer dizer, o governo é o único responsável por executar uma política pública. Já uma outra perspectiva entende que a política pública ela é produto de uma relação de vários protagonistas aí, tá? A gente tem, claro, que a gente tem o governo, que seria assim um ator mais central, com mais poder, com mais recursos para executar uma política, mas a gente também tem, por exemplo, outros atores, por exemplo, ONGs, ou outras organizações privadas, organizações internacionais, tá? Então essa é uma abordagem que a gente chama de abordagem multicêntrica ou policêntrica, tá? Ela considera que organizações privadas, organizações não governamentais, organismos multilaterais, redes de políticas públicas, juntamente com os atores estatais, são todos eles protagonistas no estabelecimento de políticas públicas, beleza? Bem, vamos fazer aqui uma questão para a gente ver como é que isso tem caído aí nos concursos públicos. Caiu na FGV, analista do Ministério Público de 2018. Concernente à definição de política pública, a execução de políticas públicas exclusivamente por atores governamentais é uma abordagem. Quando ela é exclusivamente executada por atores governamentais, é uma abordagem o quê? Policêntrica? Não, é uma abordagem estadocêntrica, como a gente viu aqui, tá? Vamos para a próxima. E aí, nesse modelo, a gente tem pelo menos o entendimento de dois atores, né? Os atores governamentais e os atores não governamentais. Os atores governamentais são os políticos, os designados politicamente, burocratas, né? Quando eu falo burocrata, eu falo em servidores, empregados públicos, né? Juízes, promotores públicos, enfim. Bem, e os autores não governamentais seriam aqueles grupos de interesse, partidos políticos, meios de comunicação, think tanks, destinatários de políticas públicas, organizações do terceiro setor, outros stakeholders, tá? Outros interessados aí na política, trabalhadores, empresários, organismos internacionais, etc, tá? Bem, a gente tem pelo menos... e aí, esses atores... Quando na execução de uma política pública ou na elaboração de uma política, a gente tem algumas teorias, eles se interagem, né? Eles interagem entre si. E aí a gente tem pelo menos duas teorias importantes que caem bastante nos concursos, que é a teoria, o modelo principal agente e a teoria das redes de políticas públicas. Essa daqui é a teoria principal agente, tá? Que fala o seguinte, que fala o seguinte, que quando o principal, né, que no caso, aqui a gente tem pelo menos duas relações, né? Na primeira relação, os cidadãos, que são o principal, contratam um agente, né? Contratam o político, ou selecionam o político, ou elegem o político. E, por sua vez, o político, ele seleciona o burocrata, ou designa politicamente. Essa relação, quase que uma relação de subordinação, né? Você parte do princípio de que essa pessoa, né, o agente, ele vai fazer coisas em nome do principal. E da mesma maneira, né, a segunda relação seria o político sendo o principal e o burocrata sendo o agente. O grande problema é que como fazer com que o agente haja em nome do principal ou represente os interesses do principal, né? Esse é um desafio. Por quê? Porque existe uma assimetria de informações entre esses dois, tá? Então, no sentido de que o agente, ele vai ter uma vantagem de informação em relação ao principal, né? Então, por exemplo, o burocrata, ele pode performar abaixo, mas ele pode mascarar essa performance baixa de maneira que o principal não saiba, sabe? Então, assim, essa simetria de informação entre principal e agente
é um dos problemas que fazem com que o agente ele performe abaixo, e aí o principal acha que o agente está performando ali porque ele foi eleito, ou porque ele tem legitimidade, enfim. Espera que o agente execute, faça um bom trabalho, mas isso nem sempre é possível por conta dessa assimetria de informação. O principal não tem controle total sobre o agente, tá? E a segunda teoria que cai bastante é a teoria das redes de políticas públicas. O que é essa rede? Né? Ela parte do pressuposto que a política pública não é um monopólio estatal, tá? A política pública ela é feita no coletivo. Então, numa rede, quando é uma série de organismos responsáveis por aquela determinada política, você tem ali um exercício de uma auto-organização, né? E você tem, cada ator tem a sua própria autonomia. Embora haja essa, que a gente chama de interdependência entre os atores, você tem ali uma rede onde há a liberdade de entrada e saída desses atores, tá? Tem um controle disperso, lembrando que as relações não são hierárquicas entre eles, tá? Por exemplo, dentro de uma rede, não tem, por exemplo, vamos dizer que a ONU seria subordinada aos interesses do governo brasileiro. Não, não existe isso. É uma rede de políticas, tá? É uma rede de atores em prol de determinado objetivo em comum, tá? Vamos fazer aqui uma questão para ver como é que cai essa questão da CESP-Sebrasp, especialista em financiamento do ano passado. Julgar o próximo item como verdadeiro ou falso. Os atores envolvidos nos processos decisórios que levam à materialização das políticas públicas devem ser exclusivamente o que? Estatais, estar dentro das organizações. Essa questão é falsa porque a gente viu que a abordagem multicêntrica, né, ou policêntrica, em que não tem só abordagem estatista, tá? Então, essa abordagem aqui é em que a materialização da política pública exclusiva estatal é uma abordagem estadocêntrica, tá? Mas também tem a abordagem multicêntrica ou policêntrica, beleza? Vamos para a próxima questão. Universidade Federal... E eu não sei que Universidade Federal é essa. É UFPEL. Não sei se é de Pelotas, não sei. Mas vamos lá. Professor de Administração Pública. Considere as afirmativas sobre as políticas públicas e seus elementos principais. 1. Não são limitadas apenas a leis e regras jurídicas, são abrangentes. Verdadeiro, né? Por quê? Porque quando a política ela está relacionada a leis e regras jurídicas, essa daqui é aquela dimensão que a gente chama de polity, né? É a dimensão institucional, é a dimensão das leis, das regras, dos normativos, tá? Então, ela não está limitada à sua polity, porque também tem a policy, que é a nossa política pública, né, o programa, né, a ação, né, dentro de um planejamento, né, para mudar alguma realidade, lidar com algum problema público. E a gente também tem a politics, né? A nossa politics é a política, como a dinâmica política, a negociação, tá? Então aqui ele está falando exatamente isso, que tem uma abrangência aqui, tem pelo menos 3 dimensões de políticas, tá? Número 2. Em função de serem públicas e materializadas nos governos, apesar de haver vários atores e níveis de decisão, participantes são considerados apenas aquelas pessoas vinculadas formalmente ao Estado. Falso, né? Porque essa abordagem aqui é uma abordagem o quê? Estadocêntrica. A gente também sabe que é uma abordagem policêntrica ou multicêntrica. 3. São políticas de longo prazo, ainda que possam ter impactos de curto prazo. Toda política pública, gente, vai ser de longo prazo, porque os problemas sociais são complexos e você não vai resolver um problema social, um problema público no curto prazo. Então, toda política pública, sim, é de longo prazo, ainda que possa ter impacto de curto prazo. Beleza? Então, essa assertiva é verdadeira. 4. São ações intencionais que buscam alcançar objetivos.
verdadeiro, né? Toda política pública é intencional, lembra? O que que tem que ter? Quais são os dois elementos, segundo o SEC, né? Quais são os dois elementos de uma política pública? Ela tem que ter a intencionalidade e resolver um problema público, não é isso? Aqui, ó, intencionalidade e resposta a um problema público, né? Então, essa daqui também é verdadeiro, tá? Então, a nossa resposta ficou VFVV. As que estão corretas é a 1, a 3 e a 4, portanto, nosso gabarito é a letra A. Vamos lá para mais questões. CESP-Sebrasp, Analista Ciências Sociais 2011. Considerando os novos arranjos de políticas públicas, julgue os itens subsequentes. Nas redes de políticas públicas, estabelece-se a relação hierárquica entre as comunidades envolvidas. Não, né, pessoal? Na rede não tem relação hierárquica, pelo contrário, é não hierárquica, né? Os atores, eles são podem ser atores internos, externos, uma multiplicidade de atores, mas eles não têm uma relação hierárquica entre eles. Eles têm um problema em comum e eles se juntam porque o problema pode ser muito complexo e apenas uma ação em rede é capaz de solucionar aquela questão, tá? Próxima questão, CESP-Sebrasp, Analista em Desenvolvimento Regional 2021. Uma das desvantagens do estabelecimento de redes organizacionais entre órgãos públicos é o aumento dos custos inerentes ao compartilhamento de experiências de desenvolvimento de soluções tecnológicas. Estava tentando aqui ver aonde eu... Acho que eu peguei aqui um espacinho aqui da questão. Acho que deu para ler agora, né? Vamos lá. Uma das desvantagens do estabelecimento de redes é o aumento dos custos. Na verdade, não, né, pessoal? Quando os atores eles se unem para formar uma rede, esse compartilhamento de informações é exatamente o contrário, ela diminui os custos, né? Porque você tem ali muitos atores e eles conseguem dar as suas percepções de maneira a diminuir o custo. Não tem um único ator centrado e o único responsável por resolver aquilo, tá? Bem, deixa eu só ajeitar aqui a câmera, tá? Uma outra questão, um outro ponto que também cai bastante em política pública são as tipologias, né? A gente tem pelo menos, a gente tem algumas, eu vou lidar com essas daqui e depois eu vou para as próximas. Vamos lá. Políticas de Estado. Política de Estado é a política que é estabelecida por lei, tem um caráter estável, estruturante, de longo prazo e não tem disputa. Tá? É uma política de longo prazo, ela perpassa vários governos. Tá? Já a política de governo é uma política, um objetivo estabelecido em um plano de governo, ela tem uma orientação política de determinado candidato. Ela tem um caráter de médio e curto prazo e é empreendida por atores governamentais. Por exemplo, o PPA, LDO e LOA, né, são políticas de governo. Né? Então, um governo X vai elaborar 4 LOAs, 4 LDOs e um PPA. Tá? Então, basicamente essa diferenciação. Vamos ver como é que isso já caiu. Universidade Federal de Goiás, assistente de administração 2022. São políticas estabelecidas por lei no processo complexo que envolve as ações do Legislativo e do Executivo. Nelas ficam definidas as premissas e objetivos da nação em dado momento histórico, quer ver consagrados por dado setor da economia ou da sociedade. Tais políticas configuram-se pelo seu caráter de estabilidade e, em geral, tendem a ser alteradas para se ajustarem a um novo contexto histórico. Para que isso aconteça, é preciso apenas que ocorra alteração no quadro legal. Tratam-se de políticas estruturantes, ou seja, esse conceito se refere a uma política de Estado. Né? Não é uma política de governo, porque ela é estabelecida por lei, ela tem estabilidade, né? Ela tem esse caráter estruturante, tá? Então é uma política de longo prazo, como a gente viu aqui, tá? Não tem disputa, é uma política de Estado, é um consenso,
tá? Então ela é aceita, por isso que ela perpassa vários contextos históricos aí. Próxima questão, União Oeste, Prefeitura de Campina da Lagoa, 2022. Qual é a diferença entre uma política de Estado e uma política de governo? Vamos lá. Letra A, política de governo está embasada na Constituição, ao passo que a política de Estado depende da vontade de cada governante. É exatamente o contrário, né? A política de Estado está embasada na Constituição, por lei. Já a política de governo é que depende de cada governante. B, política de Estado depende da alternância de poder. Não, né? A política de governo é que depende da alternância de poder. Quando entra um governante, sai outro, tá? Então, ao passo que a política de governo tem amparo na Constituição, exatamente o contrário, né? C, política de Estado é aquela que independe do governante. Opa, sim, e tem amparo na Constituição, corretamente. Ao passo que a política de governo depende da alternância de poder, onde cada governo tem os seus projetos. Corretinha, né? Esse é o nosso gabarito. Vamos ver a letra D. Não existe diferenças entre elas. É obviamente que existe, né? Então, a D está errada. Nosso gabarito é a letra C. Uma outra tipologia também que tem sobre políticas públicas considera o impacto das políticas públicas nos beneficiários. Então, a gente está olhando, né, se a gente, por exemplo, adotar uma abordagem estadocêntrica, né, a gente tem o Estado, vou botar aqui o governo, né, e o impacto que ela vai ter sobre cada diferente tipo de beneficiário, tá? E aí, quando eu falo em beneficiário, eu falo todo tipo de beneficiário, tanto cidadão, quanto empresas, tá? Quanto grupos de pessoas, comunidades. Tá? Então, tem para cada grupo, para cada tipo de beneficiário vai ter um tipo de política pública diferente, tá? Então vamos lá. O primeiro tipo são as políticas regulatórias. Elas estabelecem padrões de comportamento, serviço ou produto para atores públicos ou privados. Por exemplo, né, regras para segurança alimentar, o código de trânsito, leis e códigos de ética em assuntos como aborto ou eutanásia, proibição de fumo em locais fechados, uso de máscaras na pandemia. Esse é um tipo de política que regula o comportamento, tá? Então, quando falar em comportamento, pode, não pode, né? A gente vai estar falando de um tipo de política regulatória. Política distributiva, elas geram benefícios concentrados para alguns grupos de atores e custos difusos para toda a coletividade. Elas são menos conflituosas. Então, um exemplo de política distributiva são subsídios, gratuidades de taxas para certos usuários de serviço público, incentivos ou renúncias fiscais, né? Por exemplo, agora tem renúncia fiscal sobre um determinado tipo de jogo, né? Então, determinados jogos não são cobrados impostos, né? E aí, essa renúncia, esse subsídio, da onde vai vir a fonte para esse recurso? Ela vai ser distribuída por toda a coletividade, então ela é um tipo de política distributiva, tá? Já a redistributiva, gravem isso aqui, ó, gera revolta, tá? Por quê? Porque elas concedem benefícios concentrados a algumas categorias de pessoas, de atores, mas elas implicam custos concentrados sobre outros, ou seja, é um jogo de soma zero. Você vai ter que tirar de alguém para dar para uma outra pessoa, tá? Ou para um outro grupo de pessoas. Por isso que elas provocam muitos conflitos, tá? Então, por exemplo, cotas raciais para as universidades, reforma agrária, políticas de benefícios sociais ao trabalhador, previdência, tá? Então, é um tipo de política redistributiva. Você está tirando de um grupo e está dando para outro. Políticas constitutivas são chamadas metapólices. O que são isso? São regras sobre os poderes e regras sobre regras. São políticas que definem as competências, jurisdições, regras de disputa política e da elaboração de políticas públicas. Por exemplo, regras do sistema eleitoral, distribuição de competência entre os poderes, relações intergovernamentais e regras de participação cidadã. São políticas do tipo constitutivas, tá? Vamos ver como é que isso é cobrado em prova.
A Universidade Federal de Santa Catarina, administrador 2016. O conceito de política pública refere-se a uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público. Sobre esse assunto, analise as afirmativas a seguir. 1. O termo política, dentro do conceito de políticas públicas, está vinculado à noção de atividade e competição política para o exercício do poder. Essa alternativa aqui é falsa. Por quê? Porque essa está relacionada, esse tipo de competição política para o exercício do poder está relacionada a o que a gente chama de politics, né? Não sei se vocês lembram da nossa do nosso tripé, né, das nossas 3 dimensões da política. Essa atividade de competição política está relacionada à politics, mas a gente ainda tem a policy e a polity, com T, tá? Que é o ambiente institucional. Número 2. Em organizações públicas, privadas e do terceiro setor, o termo política pode estar vinculado ao conteúdo concreto e ao conteúdo simbólico das decisões políticas e do processo de construção e atuação dessas decisões. Verdadeiro, né? Quando ele fala assim, ó, pode estar, ele está relativizando, ele está falando, olha, pode estar, mas também tem outras possibilidades. Sim, o termo política pode realmente estar relacionado às decisões políticas, que é o que a gente chamou de politics. Mas também tem outras, tem a policy, tem a polity. Então, por isso que essa afirmativa está verdadeira. Número 3. A obrigatoriedade de acender o farol baixo durante o dia, ou seja, é uma regulação do quê? Do comportamento. Ao circular em rodovias, é um exemplo de política pública regulatória. Certinho, né? Verdadeiro. Número 4. Uma das diferenças entre política pública distributiva e redistributiva é que a primeira, ou seja, distributiva, gera benefícios concentrados para alguns atores e custos difusos para toda a coletividade. Sim, né? A gente viu aqui um exemplo de, por exemplo, subsídio, gratuidade de taxa, né? A distributiva gera benefício concentrado e custo difuso, né? Enquanto a segunda, quer dizer, a política redistributiva, concede benefício concentrado a algumas categorias e implica custos para outras, que é aquele jogo de soma zero. Redondinha, né? Também está correta. Número 5. O modelo incremental de tomada de decisões de políticas considera as decisões presentes independentes das decisões tomadas no passado. Não, né, pessoal? Incremental, ele já parte do pressuposto de que uma política havia um processo decisório antes, havia um conjunto de regras ou uma política pública ou um programa antes, e ela foi incrementada a partir daquilo que existia antes, e não de maneira independente das decisões do passado. Então, essa daqui está falsa, tá? Então, a gente ficou F, V, 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 F, tá? Opa! Bem, vamos lá, a próxima questão, FGV, MPE, na lista do MP 2019. Existem diversas tipologias para classificar as políticas públicas. Uma das tipologias utiliza o critério de impacto nos beneficiários, né, que a gente já viu a tipologia de Lowe. Considerando esse critério, é correto afirmar que as políticas do sistema previdenciário e ampliação de energia elétrica são respectivamente. Lembra que a gente falou que o que é o sistema previdenciário? É aquele sistema em que você tira... Bem, você tira de determinado grupo, né, para dar para outro. Então, aqui é menos e aqui é mais. Por isso que a soma é zero. Tá? Então, o sistema previdenciário, esse tipo de política, é a nossa política o quê? Redistributiva. Você está redistribuindo, né? Você está tirando de um e dando para outro. É exatamente o que acontece na Previdência. A gente tem uma população economicamente ativa que contribui para o sistema previdenciário e financia as pensões, as aposentadorias daqueles trabalhadores que estão inativos, tá? E a ampliação de energia elétrica é quando você, por exemplo, está levando energia elétrica para
determinadas comunidades marginalizadas ou quem não tem acesso à energia elétrica, você tem que ampliar para chegar à energia elétrica a esses lugares que não tem, você não está tirando, você está tirando a energia elétrica de quem tem. Você está, na verdade, financiando essa ampliação, mas o custo ele está sendo difuso para toda a sociedade, né? Para todo mundo que recebe energia elétrica. Então, é um tipo de política distributiva. Tá? Então, o nosso gabarito é a letra D. Sistema previdenciário é redistributiva e a ampliação de geração de energia elétrica é distributiva. Tá? Vamos lá para a próxima questão. Com relação à tipologia de Theodore Lowi, sobre, de novo, né, regulatória, distributiva, redistributiva e constitutiva, as metapólices, considere V para verdadeiro e F para falso. Elas podem ser distributivas e, nesse caso, geram impactos mais individuais do que universais, buscando atingir certos grupos sociais ou regiões específicas. Na verdade, a política distributiva, quando ela tira de... quando ela amplia, por exemplo, ampliação de energia elétrica, ela está afetando positivamente um determinado grupo, mas ela está distribuindo o custo para toda a sociedade, tá? Então, o impacto ali, ele vai beneficiar mais realmente determinado grupo, né? Porque o custo, ele vai ser difuso, ele vai ser para todo mundo. Então, ela gera mais esse impacto positivo para determinados grupos, né? Buscando atingir certos grupos sociais ou regiões específicas. Então, pensa no exemplo da energia elétrica que a gente acabou de falar, né? Então, levar energia elétrica para o meio rural de determinado estado, né? Então, ela está gerando realmente mais esse impacto para grupos sociais ou para regiões. Por isso que ela é distributiva, tá? O número 2, elas podem ser regulatórias, sim, é uma tipologia de Lowi. Essas são políticas mais visíveis ao público, envolvendo burocracia, grupos políticos e de interesse na regulação de temas. Sim, né, mais visíveis ao público, por quê? Porque elas regulam o comportamento, né? Então, olha, não pode fumar em local fechado, né? Isso é uma regulação. Está em lei, então ela é mais visível, geralmente ela é mais visível ao público, envolvendo a burocracia, né? Quem é que regula o trânsito? É o Detran, é a Anvisa, né? É a Anatel. Então ela realmente é mais visível ao público, esse tipo de política, envolve a burocracia, né, grupos políticos e de interesse na regulação de determinados temas, né, do aborto, por exemplo, né, da política de drogas, antidrogas, enfim. Então, essa também está certa, tá? Então, vamos botar aqui V. E a 3, elas podem ser redistributivas, sim, é uma tipologia, que atingem um número maior e mais geral de pessoas e grupos sociais. E ainda que possa gerar ganhos futuros para os beneficiários, podem também impor perdas concretas para outros grupos. Exatamente, tá? Então, as redistributivas atingem um número maior e mais geral de pessoas, sim, porque ela tira de um e coloca em outros, e ainda que possa gerar ganhos futuros, elas podem também impor perdas, que é aquela questão do soma zero. Enquanto uns ganham, outros perdem, e aí a gente tem ali uma relação de redistribuição, tá? Vamos lá, então também está certa. 3, vamos para 4. Elas podem ser incrementalistas. Opa, isso aqui não é uma tipologia de Lowi, mas vamos ler o restante. Quando são caracterizadas por serem pouco substanciais, partindo principalmente de políticas anteriores, sobre as quais se fazem alterações, em geral, incrementais. Sim, essa é uma característica das políticas incrementais, mas não é uma tipologia de Lowi, tá? Então, essa daqui é falsa, então a gente ficou F. A nossa resposta é a letra C. Vamos para a próxima questão. O papel do Poder Legislativo na produção e na avaliação de políticas públicas é sancionar e promulgar as normas estabelecidas pela autoridade pública.
A função legislativa pode ser um meio eficiente para realizar mudanças sociais de forma pacífica, de acordo com o direito, por meio da revisão, da modificação e da sanção de leis. Entre os formatos que uma política pública pode assumir, o poder legislativo desenvolve, por meio do orçamento público, políticas o quê? Né? Vamos pensar aqui direitinho. Segundo SEC, o que ele fala? Que o orçamento público, geralmente, no poder legislativo, ele é feito por meio de emendas, né, por meio de discussão, votação, aprovação. Quer dizer, por meio de negociação, por meio daquilo que a gente chama de politics. Tá? Então, quando a gente tem uma negociação, e essa negociação, né, interfere diretamente no orçamento, né, alguns recebem dinheiro, outros perdem dinheiro, mas outros perdem dinheiro. Agora que eu percebi aqui que eu tô escrevendo e tô em cima da coisa. Bem, o que acontece? Você tem arenas ali onde você tem uma relação de troca, tá? Então, de uma maneira pragmática, de uma maneira negocial, você tem quase um toma lá da cá para definir quem é que recebe mais, quem é que recebe menos. Então, segundo o law, esse tipo de política que se dá no orçamento público é um tipo de política distributiva. Tá? Por quê? Porque você tem essa relação de troca, de negociação, de toma lá da cá, tá? Então, essa é uma característica grande do orçamento público, tá? Então, a nossa alternativa é a letra A, beleza? Então, por que não seria, então, uma política redistributiva, né? Porque, assim, uma política, para ela ser redistributiva, ela necessariamente precisa ter algum conflito, tá? E na hora de fechar um orçamento público, você não tem um conflito propriamente dito, tá? Você tem um processo negocial ali, tá? É uma maneira pacífica de distribuir recursos, tá? Por meio de emendas, por meio de anulação de despesa, né? Por meio de créditos adicionais e puxa aqui, puxa ali, precisa disso, tem o grupo tal que precisa daquilo. Então, assim, é um processo negocial, é pacífico, tá? A elaboração do orçamento. Então, a gente não pode dizer que seria uma política redistributiva nesse sentido, tá? Então, por isso que, na hora de elaborar o orçamento seria uma política distributiva. Beleza? O ciclo de políticas públicas. Bem, eu não vou avançar muito nesse tópico, porque eu vou deixar para os próximos vídeos, porque esse é um super tópico, tem muita coisa a ser debatido, tá? E aí tem o que eu quero que vocês mais uma vez, né, ativem o sininho, se inscrevam no canal, tá? E eu vou deixar aqui para vocês, como eu disse, um presente para vocês, que é todo o material, o resumo estratégico de políticas públicas que eu fiz pensando em todos os concurseiros aí que vão lidar com essa disciplina daqui para frente, tá? E nesse material que eu elaborei tem muito mais assunto, tem não só as tipologias, tem... Vou dar um spoiler aqui, né? Tem outras tipologias, tem o ciclo, tem a formação de agenda, a implementação, as teorias por trás, o modelo lógico, a tomada de decisão, os tipos de análise, a avaliação de políticas públicas. Então, tem muito mais coisa aí nesse material que eu preparei para vocês, tá? Se você quiser, dá um joinha aí no vídeo e clica no link para você ter acesso a esse material, beleza?